Ok, meus irmãos, mais uma semana que se passa, algumas notícias que chegam, nem sempre são boas, né, Eurípides? E a gente tem que aprender a conviver com essas tristes notícias. Por isso, isso trabalhou no meu coração durante a semana, e eu pensei nesse tema: o que fazer quando a má notícia bater à sua porta? O que nós podemos fazer, nós que somos tão fracos, tão frágeis? O que fazer quando a má notícia bate à nossa porta? Já faz um tempo que eu trago isso com muito carinho lá na minha estante. Está um pouquinho chumbado, porque depois que você vira vô, né? Aí os netinhos vai para lá, não tem jeito. Já derrubou, quebrou aqui um vidrinho, mas ela me reporta para uma época em que nós tínhamos uma Kombi aqui na igreja. E essa Kombi, né, Maria Helena, seu Luiz, serviu muitas vezes para ir lá buscar os irmãos, trazer, levar, e acampamentos. Márcia está rindo ali, porque ela também já andou bastante nessa Kombi, né? Então isso me reporta sempre esta fase da nossa igreja tão gostosa, quando nós tínhamos essa Kombi. Mas eu quero perguntar para você hoje à noite: você tem carro? Provavelmente você lida com situações difíceis. Eu vi o Marcelino postar lá no zap da nossa igreja pedindo uma ajuda a quem conhecesse um mecânico. E eu pergunto: você que tem carro, você tem o costume de fazer revisão do seu carro? É difícil, não é verdade? Sabe que as pessoas, de maneira geral, elas não fazem revisão no carro. Moto, eu tive moto. O Vitor, ele anda de moto, o Júlio. Geralmente é 1.000 quilômetros, né? Que tem que trocar Quem é que troca com 1.000 quilômetros? Não troca de jeito nenhum, é 1.100, 1.200, né? 1.250. Porque a gente vai deixando a coisa. E às vezes quando o carro funde o motor ou quebra, a gente fala: não, mas o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Os especialistas aí, as montadoras, dizem que, principalmente esses carros novos agora, pelo menos 10.000 quilômetros você tem que parar e levá-lo para uma revisão. Ou, se você não andou 10.000 quilômetros em 6 meses, pelo menos 6 meses você precisa ir lá para fazer a troca do óleo, trocar algumas partes que são importantes. Mas qual é o grande problema? Qual é o grande problema? É que a gente não obedece isso, não é? A gente só leva o nosso carro quando ele dá um prego, quando ele dá uma pifada, quando ele funde o motor, ou quando está soltando um óleozinho. Aí a gente corre atrás do mexerica, que agora também quem levava para o mexerica não precisa levar mais, porque ele está com problema na coluna, não está mais atendendo lá na sua oficina. Mas a revisão, ela é importante. Tá certo, a gente não gosta de levar o carro nas concessionárias, porque o preço é bem mais salgado, né? Mas todo mundo tem um mecânico conhecido, um mecânico amigo. Então isso é importante, de tempo em tempo você fazer uma revisão no seu carro, para evitar dor de cabeça e gastos desnecessários. Eu lembro uma vez que eu estava saindo de viagem com o Gilberto, primeira vez que eu ia para conhecer uma praia que eu não conheço, e a gente saiu daqui bem cedinho, eu fui dirigindo, e quando nós chegamos mais ou menos perto de Patrocínio, eu falei para o Gilberto: esse carro não está certo não, ele não está me atendendo, porque quem me conhece sabe que eu gosto de andar um pouquinho apertado. E ele falou assim: não, pode tocar que tá bom. Eu falei: não tá bom não, estou sentindo, já tirei da quinta, joguei quarta, ele estava morrendo, já joguei uma terceira, ele estava morrendo. Eu falei: acabou, fundiu o motor, interrompemos a nossa viagem, tivemos que voltar. Não conheço Porto Seguro até hoje, por causa do carro do Gilberto. Agora, meus queridos, não vim aqui falar de carro, mas eu penso que um carro revisado é um carro que está sempre pronto para você ter um pouco de confiança e poder sair uma viagem. E um carro que não é bem cuidado é um carro que você não tem muita confiança nele, ele pode te deixar na mão, como o carro do Gilberto nos deixou na mão nesse dia que nós íamos fazer uma viagem. Mas como eu falei, eu não estou interessado em carros, estou interessado em mim e em você, estou interessado na nossa vida. A semelhança dos carros, nós também precisamos fazer revisão na nossa vida, porque
às vezes, o mau funcionamento da nossa vida se deve a isso mesmo. É porque a gente está tocando a vida e já passou dos 10 mil, dos 20 mil, dos 30, dos 50 mil, e a gente não quer parar para a revisão. A gente acha que essa carcaça tem que ir, mas olha, quanto mais a gente judiar dessa carcaça, e não só da carcaça exterior, mas principalmente do interior, ela vai dar problema para nós. Por isso, você vai fazer uma escolha, se você quer ter uma vida saudável, ou se você quer ter uma vida de esgotamento. Eu vejo que tem muitos cristãos que estão esgotados, porque não pararam para fazer uma revisão. E aí chega um ponto que não dá mesmo, a gente acaba fundindo o motor. Deus disse assim, olha, honrarei aqueles que me... Quem disse isso? Deus. Deus, ele deixou isso muito claro na sua palavra. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Dura a gente ouvir isso de Deus, né? Mas ele é um Deus sábio. Ele é um Deus justo, amoroso, grandemente amoroso. Mas ele é um Deus justo. Quem o honra, será honrado. Quem o despreza, será desprezado. Então hoje à noite, com base nesse texto, eu quero falar sobre o profeta Elias. Elias foi um profeta, um grande profeta de Deus. Mas eu gosto tanto que a Bíblia diz assim, que Elias era um homem semelhante a nós. Eu gosto dessa passagem. Porque nós olhamos para o Velho Testamento e achamos que Elias foi um grande homem. E foi. Mas a Bíblia diz que ele era um homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Por isso, Deus o honrou numa época de idolatria. Numa época de grande incredulidade. Como nós cantamos aqui. Quando tudo diz que não. E na época do profeta Elias, na verdade, tudo estava dizendo não, por causa da idolatria, por causa da incredulidade do povo de Deus, principalmente no reino do norte. Abre sua Bíblia comigo para 1 Reis. Deixe-me mostrar um pouco do contexto para você entender as vozes que estavam soando aos ouvidos do profeta, dizendo não. 1 Reis, capítulo 16. Lá no versículo 29, deixe-me ler um pouquinho só para você se situar no contexto do que nós iremos compartilhar hoje à noite. 1 Reis, capítulo 16, a partir do 29, diz assim, olha, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, lembra que o reino estava dividido em norte e sul, a capital do sul era Judá, Jerusalém, então Asa era um rei do sul. Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, do norte, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Vocês se lembram quais eram os pecados de Jeroboão? Ele foi o primeiro rei do norte quando houve divisão. Lembro que o centro de adoração era em Jerusalém, no templo. O que Jeroboão fez quando o reino dividiu? Ele fez 2 bezerros de ouro, um mais ao norte em Dan e um mais ao sul. E ele disse para todo Israel, não precisam mais ir a Jerusalém, aqui estão os seus deuses. Isso foi terrível, um pecado terrível aos olhos de Deus. Então, a Bíblia está dizendo, olha, Acabe não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que ele continuou adorando os bezerros, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, uma mulher incrédula, uma mulher que não era do povo de Deus. É o que nós chamamos na teologia de casamento misto, crente com incrédulo. Por que é errado, Titão? Porque um vai para um lado, outro vai para outro lado, não tem comunhão. A Bíblia diz que não, luz e trevas não se comungam. E Acabe, infelizmente, ele se rebelou contra Deus nesse ponto também. Ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, com dinheiro público, né?
político não muda nunca. Baal fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Agora preste atenção, aconteceu um episódio, porque todas as coisas erradas que Acabe fez, foram acrescentando um pecado sobre outro. Até esse momento nós não ouvimos falar sobre o profeta Elias, a gente não sabe onde ele estava, não sabemos quem ele é, mas no versículo 34 aconteceu um fato, que isso deve ter dado um start no coração do profeta. Diz assim o texto da palavra de Deus: durante o seu reinado, o reinado de Acabe, Riel, quem que é esse cara? Ele é um engenheiro, ele é o ministro do planejamento de Acabe. Ele deu na cachola dele conversar com Acabe e reconstruir Jericó. Mas o que isso tem de mais? Políticos fazem boas obras, né? Constroem viadutos. Ele aqui está querendo, veja lá, durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu. O que isso tem de mais? Deixe-me continuar lendo para você, se você se lembra disso. Lançou os alicerces, ou seja, quando ele lançou a pedra fundamental, o que aconteceu? O filho mais velho dele morreu, chamado Abirão. Quando ele concluiu a obra, instalou as suas portas, o que aconteceu? Seu filho mais novo, Segube, morreu. E diz aqui, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Meus queridos, nós estamos mais ou menos aqui no ano 850 a.C. Quando é que Deus falou isso através de Josué? Foi mais ou menos 1400 a.C. Quando você pega Josué e traz para a época do profeta Elias, você tem mais ou menos, eu gosto de números redondos, 600 anos. 600 anos. E alguém ousou se rebelar contra a palavra de Deus, dizendo, Deus nem se lembra mais disso. Então, Acabe, ele veio acrescentando pecado sobre pecado na sua vida, e levando o povo de Deus a pecar também. Mas quando saiu no Jornal Nacional da época, a morte do filho mais velho, quando lançou os fundamentos de Jericó, e a morte do filho mais novo, algo clicou no coração de Elias. E Elias disse, a palavra de Deus se cumpre. Deus não brinca com a sua palavra. Quando Deus diz, pode passar quanto tempo for, mas Deus vai ser justo. Então, capítulo 17, ora, primeira vez que nós ouvimos esse nome, Elias, de Tisbe, ou Tesbita, dependendo da sua tradução, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Isso não foi uma invenção da cabeça do profeta, isso está na lei, Deuteronômio. Você pode ir lá, capítulo 28, versículos 23 e 24, não precisa agora, mas você pode ler o capítulo 28, Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que chama-se pelo meu nome, seguir deuses falsos, idólatras, eu vou fechar a torneira do céu. Não é São Pedro que fecha, não, é Deus. Eu vou mandar seca para esse povo. E isso é o quê? É uma disciplina. Deus às vezes nos disciplina, meus queridos, preste atenção nisso. Deus nos disciplina, não porque Ele não nos ama, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que Ele... Deus disciplina o filho que Ele ama. E a disciplina dele às vezes vem para nos acordar, para nos levar ao arrependimento, para dizer, puxa, pisei na bola, tenho que voltar para Deus. E foi isso que o profeta disse. Deus, Ele honrou o seu profeta, fortalecendo a sua fé. Sabe como que Deus fortalece a sua fé? É quando você ouve a palavra dele. Mas Ele não vai falar com você de maneira audível, como Ele falou com o profeta. Ele vai usar sempre a sua palavra. E foi isso. Ele conhecia Josué, o livro de Josué. E Deus fala através da sua palavra. Então Deus fortaleceu a fé dele, numa época de seca, porque nada que se plantava, durante 3 anos e meio, nasceu nada. Secaram-se as lagoas, os rios, nada que se plantava dava. Deus sustentou o seu profeta, de uma maneira maravilhosa, com comida e bebida. Deus deu um lar para esse profeta, numa época difícil. Lembra que ele foi morar com uma viúva?
E Deus manifestou o seu cuidado através de passarinhos. A Bíblia diz que corvos traziam alimento para o profeta. Olha na sua Bíblia comigo, versículo 4. Deus disse para o profeta: olha, durante a seca você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Assim como os pássaros trazem comida para os seus pintinhos e alimenta-os, Deus deu ordem aos corvos para trazerem comida para o profeta. E durante todo o tempo da seca, os corvos alimentaram, até que a fonte em que ele estava secou completamente, e Deus mandou ele para outro lugar. Olha que interessante, capítulo 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Você lembra dessa palavra? Sidom. Com quem que Acabe casou? Casou com a filha do rei de Sidom, que fica ao norte de Israel, faz parte da Síria, um povo incrédulo, que não cria no Deus de Israel. Mas até lá, a seca atingiu, até lá a disciplina de Deus atingiu, e Deus disse para ele: fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Deus pode dar ordem aos pássaros, porque Ele é o Criador. Deus deu ordem aos pássaros para sustentar o seu profeta. Deus deu ordem a uma viúva para sustentar o seu profeta. Agora preste bem atenção, alguma coisa aconteceu de maneira legal. Capítulo 18, veja aí comigo. O tempo passou, e Deus então falou: olha, está na hora de derramar chuva sobre esse povo, mas tem que tirar a idolatria do coração do meu povo primeiro. Lembra que o reino do norte, Israel, era totalmente idólatra, porque adorava Baal, um deus pagão, um deus, que interessante, que controlava as chuvas. Você prestou atenção no que eu falei? Baal era considerado como uma divindade que controlava as chuvas. Eu fico pensando assim, como que Acabe deve ter lidado com isso? Como que Jezabel, que patrocinava os profetas de Baal, lidou com isso durante 3 anos e meio? Porque clamavam ao seu Deus, e ele não tinha capacidade para mandar chuvas. Então o profeta foi atrás do povo. Veja comigo lá no versículo 16. Então Obadias, 18:16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. Que informação? Que o profeta iria ter com ele. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Olha que cara de pau. Político é sempre a mesma coisa. Mas ele está dizendo: olha, eu acho que o senhor está equivocado, eu não sou o perturbador de Israel. Olha qual foi a resposta do profeta, versículo 18: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que era a esposa do Baal, que comem à mesa de Jezabel. Eles eram bancados com dinheiro público. Acabe convocou então todo Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo, lá na Praça Tubal Vilela, no centro da cidade, e chamou toda a cidade para estar lá. Elias, versículo 21, dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam-no. Ele está chamando a nação, ele está propondo, dizendo: olha, parem de ficar em cima do muro. A ideia da palavra é uma bifurcação. Quando você chega num caminho e há uma bifurcação, e o povo estava oscilando entre os dois caminhos. Eles não tinham deixado totalmente o Senhor. Eles diziam: nós ainda somos o povo do Senhor, de Javé, mas nós também amamos Baal. Só que a Bíblia diz que Deus não aceita isso. Ninguém pode servir a 2 senhores.
Então o profeta chama o seu povo à responsabilidade. Ele propõe um acordo, um duelo. Versículo seguinte diz assim: o povo não respondeu nada, ficou calado. 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é muito bom, nós gostamos desse duelo. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Oh Baal, responde-nos. O que eles faziam? Eles gritavam. Preste atenção, meu querido. Domingo que vem eu quero pregar uma mensagem sobre mudança de mentalidade na nossa vida com Deus. Precisamos mudar essa mentalidade, e aqui tem um ponto interessante. O povo evangélico hoje acha que gritar, Deus vai atender. Eu ouço cantores dizendo para o pessoal: grita mais alto para Deus nos escutar. Deus escuta a gente calado, a gente não precisa nem falar. Isso é paganismo. E eles gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Está acontecendo isso também nas igrejas evangélicas. Não se basta só gritar para esse Deus ouvir, tem que dançar, como que sacudindo, Deus atende a gente. E eu fico pensando que Deus está rindo de nós lá no céu. Mas a palavra de Deus diz: mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias então começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia o profeta, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado. Essa palavra ocupado é fazendo cocô. Talvez ele esteja no banheiro, talvez ele esteja encaiado lá. Grita mais alto, ele vai atender vocês. Ou viajando, quem sabe, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então eles passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. 3 horas. Até as 3 horas da tarde, esse povo gritando e se retalhando, e nada, nenhuma voz. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Preste atenção. Nós estamos vivendo numa época aqui em que o povo está dividido, um está falando mal do outro. Nós vimos a semana passada que 2 tribos, 2 povos, 2 irmãos se degladiaram. Eles tomaram conta da ponte do rio Berabinha, e quem queria vir para cá, vocês lembram disso? Morreu 42 mil judeus, morreram 42 mil judeus naquele dia. Mas Elias quis mostrar para Israel que, embora o nosso coração muitas vezes seja duro e a gente se divide, aos olhos de Deus, nós ainda somos uma nação, um povo. Nós somos a igreja. Precisamos aprender isso com o nosso Papai do céu. Então, 32, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Elias foi um homem que honrou a Deus, e ele prometeu: aos que me honram, eu vou honrar. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e eles fizeram. Façam pela 3ª vez. Elias quis mostrar para
todos os espectadores que ele não ia acender uma binga debaixo do pano. Ele queria mostrar que o que aconteceria ali, ele tinha confiança que Deus iria responder. Era algo sobrenatural, era o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Versículo 36 diz assim: a hora do sacrifício, 3 horas da tarde, na mesma hora em que o nosso Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, entregou sua vida na cruz pelos nossos pecados, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Preste atenção na oração do profeta. Ele não gritou, ele não cortou o seu corpo. Eu tento imaginá-lo ajoelhado diante do altar que ele construiu, com as 12 pedras, o animal que estava preparado, e ele faz uma oração humilde, mas confiante: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você já imaginou se estivesse lá naquele dia? Que coisa linda! Todo aquele povo ajoelhado e gritando: Yahvé, Senhor é Deus. Elias matou 450 profetas. Algumas pessoas criticam isso, mas isso está lá na lei. Você sabia disso? Eu preciso ler esse texto com você. Segura sua mão aqui que a gente vai voltar para cá rapidinho. Deuteronômio capítulo 13. É importante ler esse texto. Deuteronômio 13. Eu ouço muitas pessoas dizendo para mim: mas pastor, eu estive lá, eu vi, aconteceu um milagre diante dos meus olhos, tem que ser Deus. Eu digo: mas para aí, por que tem que ser Deus? Se não ensina a palavra de Deus corretamente, se invocam coisas que não são agradáveis a Deus, como é que você pode dizer que Deus está ali? Mas o milagre, pastor, o milagre foi feito. Capítulo 13 de Deuteronômio, Deus fala assim para o seu povo: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer. Vocês prestaram atenção no que a palavra de Deus está dizendo? Deus está dizendo que um profeta, um sonhador, alguém que chega diante do povo de Deus e fala que vai acontecer um prodígio, um milagre, e o trem acontece. E ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Deus então fala: não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se vocês amam de todo o coração e de toda a sua alma o Senhor. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Prestaram atenção? O capeta também faz milagre, meu filho. Pode ficar tranquilo que faz. Agora, pula comigo lá no versículo 12. Se vocês ouvirem dizer, 13 e 12, estão aí comigo? Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para nelas morarem, surgiram homens perversos, e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses. É isso que Acabe estava fazendo. É isso que Jezabel estava fazendo. E apresentaram Baal e chamou o povo de Deus para segui-lo. Deuses que vocês não conhecem. Versículo 14. Vocês devem verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Deus é sério. Os que me honram, eu honro. Os que me desprezam,
receberão o meu desprezo. Então, ele matou os 450 profetas de Baal, ele orou a Deus por chuva, e ele olhou lá para o horizonte do Mediterrâneo, de cima do Monte Carmelo, você tem uma vista maravilhosa, e ele fala, ele se debruça para orar, clamando a Deus por chuva, e ele pergunta ao servo, está vendo alguma coisa? Ele diz, olha, eu estou vendo um pontinho escuro lá no horizonte, e ele continua orando, e de repente cai um toró d'água. Quando a idolatria, quando as coisas erradas são tiradas do meio do povo de Deus, Deus manifesta a sua graça, e Deus manifesta o seu bom perdão, e restaura aquilo que Ele quer restaurar. Sabe de uma coisa? Ele está dando evidências para Acabe, de que o Deus verdadeiro não é Baal, mas o Senhor. Quando os 450 profetas foram mortos, ele pegou o carrinho dele e picou a mula para casa. Ele foi contar para a esposa, porque quem mandava lá no palácio era a esposa. Veja lá comigo no versículo 45. 44, parte B do versículo diz assim: então Elias disse para o seu secretário, vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezabel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Sabe quantos quilômetros dá isso aqui? 10 quilômetros. 10 quilômetros, o cara correndo, para que Acabe pudesse acordar, para que ele pudesse entender tudo isso que aconteceu comigo, com o meu povo, foi disciplina de Deus, para que ele pudesse quebrar o seu coração. Mas sabe o que acontece? Uma mudança no tempo. Aqui acontece uma transformação nesse grande profeta, da vitória para a provação. E eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou dizer. O cristão nem sempre caminha no topo do morro. Tem gente que acha que ser cristão é só, oh glória a Deus, aleluia, amém, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e acha que ser crente é só lá no topo do monte. E aí quando você passa por dificuldades e lutas lá no vale, por que crente só gosta de compartilhar bênçãos? Por que você não compartilha batalhas, derrotas na sua vida? E entende que até mesmo nas derrotas, Deus é Senhor da sua vida, e que Ele está no controle de tudo. É isso que nós precisamos aprender com a vida de Elias. Quando a má notícia bater a sua porta, o que você vai fazer? Levanta a mão aqui, quem de nós não vai morrer? Por favor. Quantos aqui não vão morrer? Levanta a mão, por favor. Não vai morrer? Meus queridos, todos nós iremos morrer. Todos nós iremos morrer, isso é fruto do pecado. Deus falou isso para Adão, nós temos conhecido essa palavra, Deus tem nos revelado isso. Não coma, Adão, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, o que você vai ver ali é fulano viveu tantos anos, gerou filho e morreu. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e fulano morreu tantos anos, e Enoque viveu tantos anos, gerou filhos e não morreu, porque Deus o tomou para si. Aleluia! Essa é a nossa da morte. Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando alguém recebe uma notícia de que um parente, um querido, um esposo, uma esposa, um filho morreu, isso faz parte da vida. Aqui não é a eternidade. Nós não estamos no céu com Deus, nós estamos no mundo debaixo de maldição. Então eu e você precisamos lidar com isso. Ou você vai ficar abatido e triste, dizendo, oh Deus, por que, Senhor? Não, está doida comigo, vai só comigo. E aí a gente vai desmontar. A morte é algo real. Eu tenho enfrentado isso na minha família. Não é fácil. Eu tenho que falar às vezes em velório de irmãs, de parentes. É a verdade, isso acontece, a morte acontece, e nós precisamos entender isso. Enfermidade também. Todos nós estamos sujeitos a uma enfermidade. Não existe enfermidade boa ou má. Toda enfermidade é ruim, porque é fruto do pecado.
é fruto da desobediência do homem. Desde que Adão pecou contra Deus, e ele começou a ter filhos e netos e bisnetos, e chegou até nós, essa descendência já nasce com uma natureza pecaminosa e um corpo pecaminoso. É por isso que eu uso óculos, é por isso que vocês estão velhos e feios e eu estou novo. É isso. Mas nós temos que aprender a lidar com isso também, porque a enfermidade é algo normal. Dificuldades na vida. Jesus falou isso para nós, ele não escondeu essa verdade. No mundo vocês vão passar por... Ele falou isso. Agora, uma notícia, Mar, acabou com a vida daquele grande homem de Deus. Uma notícia. Ele esqueceu de tudo que Deus fez por ele. Ele esqueceu de todo o poder de Deus na sua vida. Ele esqueceu até que Deus o usou como um instrumento para chamar Israel de volta ao arrependimento. Uma notícia má acabou com a vida do profeta Elias. A reação dele é triste: medo. Capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel chamou a Rede Globo, Bandeirantes e todos os jornais de televisão lá do império, e mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. Uma má notícia destruiu a vida desse homem. Ele ficou arrebentado, ele ficou com medo. Deixa-me mostrar para você que medo é um sentimento, todos nós temos. É um sentimento que você pode dominar, ou que você pode ser dominado por ele. Dependendo da maneira como você colhe os fatos, os seus sentidos vão mandar informações para os seus neurônios, que vão liberar endorfina, que vão liberar substâncias que vão deixar você ou para cima ou para baixo. Tudo é informação que você manda. Tudo depende de como você vê a situação. Eu já contei para vocês a história de uma mulher que casou com um jovem, oficial dos Estados Unidos, e eles viveram maravilhosamente os primeiros anos. Ele teve que ir para a base, e da base ele deixou a esposa lá na base, e ele foi para a guerra. Passaram-se semanas, meses. Ela escreveu para a mamãe dela e falou: não estou aguentando esse trem aqui não, vou chutar o balde. E a mamãe mandou uma carta para ela. Quando ela recebeu a carta, ela leu o seguinte: na prisão existem 2 presos olhando pela janela. Um só vê a lama, o outro contempla as estrelas. Mamãe. Aquilo mudou a vida daquela jovem. Ela escreveu um livro sobre o deserto onde ela estava. Ela teve contato com tribos indígenas. O livro dela se tornou um best-seller nos Estados Unidos, porque ela estava só olhando para a lama. Ela ousou olhar para as estrelas. E é interessante que é isso que Deus faz conosco. Em diversas passagens da Escritura ele diz: ergam os olhos, olhem para cima, vejam quem é o Criador. Uma visão errada da situação causa desespero. E quando Elias olhou para aquela situação da maneira errada, ele ficou desesperado. Elias deixou fundir o motor do coração dele. O grande profeta. Mas ainda bem que a Bíblia diz que ele era um homem semelhante a nós. Isso tem que confortar o nosso coração. Então, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Lá no capítulo 19, versículo 4. Versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de uma árvore lá que a gente não conhece, né, uma giesta. Sentou-se debaixo dele um zimbro e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Perdeu a vontade de viver. Interessante. Ele entrou em depressão. Ele queria que Deus tirasse a vida dele. Não tinha mais sentido viver. Porque uma mulher publicou no jornal, queria matá-lo. Ele se esqueceu que o Criador o sustentou com um bichinho, passarinho, que trazia comida para ele.
Ele se esqueceu que Deus o sustentou por uma viúva pobre, que não tinha nem o que comer, mas durante todo o tempo que ele morou com esta viúva, com o filho dela, nunca faltou comida. E ele reclama da solidão. Olha lá no versículo 14. No 10 e no 14, ele repete a mesma coisa, 19 e 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Oh, gente, já passou por isso? Naquela igreja só eu que sou bonzinho, só eu que sou certo, só eu que faço as coisas, ninguém faz, e só eu que amo a Deus, aquele povo não ama a Deus. Sobrou ninguém lá naquela igreja, só eu. Então veja, não permita que essas circunstâncias adversas, às vezes, essas má notícias, fundam o coração. Como que nós podemos reagir a isso? E buscar realmente a Deus. Eu fico maravilhado que Deus, ele é tão paciente conosco, e Ele tem sempre dado oportunidades. E foi a graça desse Deus que buscou o profeta. Olha no versículo 9b, e lá no 13 ele diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Lembra que Elias fugiu, ele saiu do norte, ele deve ter andado muito tempo, mas ele andou 40 dias e 40 noites, ele fugiu do norte e foi lá para o sul, com medo de algum espião de Jezabel encontrá-lo e matá-lo, até que ele foi para Horebe e se escondeu numa caverna, e Deus então vem ao encontro dele e pergunta: o que você está fazendo nessa caverna? Seu lugar não é aqui. Por que a gente foge? Veja de novo, ele repete a mesma coisa no versículo 14, quando Deus pergunta a mesma coisa para ele no versículo: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha como que Deus encorajou o profeta. Lá no versículo 15, o Senhor lhe falou: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as tochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Eu acho interessante, mais uma vez o texto está mostrando para nós que Deus, ele é tão simples, ele age de maneira tão tranquila, fala ao nosso coração com um murmúrio, sem gritaria, sem fogo, sem terremoto, sem coisas caindo daqui ou dali. Mas eu penso que Deus falou: olha, enfrenta a situação, negão. Não adianta fugir, não. Enfrenta a situação. Não é só de pão que vive o homem. Olha comigo, lá no versículo 5. Depois Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele estava cansado, exausto, emocional, fisicamente. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar bem lá no norte, lá no sul, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Sabe por que você vem todos os domingos para a igreja, se encontrar com seus irmãos? Mas acima de tudo é para ouvir a palavra, porque é essa palavra que nos alimenta, porque a nossa jornada é muito longa ainda. Não sabemos quantos anos temos ainda de vida, mas precisamos ouvir a palavra para sermos encorajados. Em segundo lugar, Deus disse para ele: olha, enfrente o seu medo. Quem é o Deus que você acredita, Elias? Por isso que ele deu aquelas manifestações, o terremoto, o fogo, o vendaval que rompeu as rochas. Quem é o seu Deus? É isso que você precisa responder para você, meu querido, quando a má notícia bate na sua porta. É isso que Deus está perguntando para Elias: quem é o seu Deus?
Deus chamou Elias para confiar que ele estava no controle. Deus disse para Elias: olha, cara, eu já tenho demonstrado para você que eu estou no controle desde o início da sua vida. Você me honrou e eu tenho honrado você. Por que você reagiu dessa maneira? Olhe para a sua vida. Eu creio que Deus tem honrado você, meu querido. Eu conheço a maioria na intimidade. E sei que Deus tem honrado vocês. Ah, Titã, eu sei do A da sua vida. Eu sei das suas lutas. Mas Deus deu uma missão para Elias. Ele falou: olha, você ainda não terminou sua vida. Fica tranquilo, não pede para morrer não. Quem mata aqui sou eu. Eu já escrevi o seu livrinho aqui, tem tantas páginas, você ainda está faltando algumas para cumprir. Só peru. Então fica tranquilo. Você ainda tem algo para ser feito. Eu quero usar a sua vida ainda. E Deus então dá 3 missões para ele. Ungir 3 pessoas. Esses 3 homens, inclusive um sucessor. Esses 3 homens que Deus manda Elias ungir, serão instrumentos de Deus para trazer ira contra a casa de Acabe e destruir toda idolatria. 19:40, olha comigo. Depois de toda a reclamação, eu pus ali errado, 19:40 não, é 19:18. Depois que ele reclamou para Deus que ele estava sozinho, que ele era o único fiel, olha o que Deus fala: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus sempre tem preservado um remanescente fiel, e você faz parte desse remanescente, meu querido. Você faz parte desse remanescente. Não é todo Israel que é salvo, mas é um remanescente. Todo Israel seguiu Baal, foi idólatra e estava debaixo da ira de Deus, mas Deus disse para Elias: a sua visão está equivocada, meu querido. Você não é o único. E muitas vezes nós precisamos corrigir essa visão. Você não é o único fiel. Existem outros, Deus tem preservado. E Ele quer usar você. Ele quer que você faça parte desse corpo, para que cada vez mais Ele possa usar a sua vida para a glória dEle. Deus sempre tem os seus 7.000, que não dobra diante do pecado, que não dobra diante de Baal, mas que tem honrado a Deus. Aos que me honram, eu honro também, diz o nosso Deus. Eu quero que você acredite que você não está sozinho. Deus nunca te deixou sozinho. Você é filho de Deus. Vamos falar isso comigo? Eu, tiro o lugar do você e você vai falar: eu sou. Vamos lá comigo? Eu sou filho de Deus. Eu sou membro da família de Deus. Eu sou membro da igreja. Não estou falando da igreja dos irmãos, não. Eu estou falando do corpo de Cristo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Deus habita em mim. Eu pertenço a Deus, um Deus todo-poderoso. Quando a má notícia bater a porta da sua casa, você precisa lembrar de quem você é, porque senão você vai deixar suas emoções te derrotar. Nós precisamos aprender a agir racionalmente. Às vezes eu estou diante de um caixão falando, aqui dentro o Titão está chorando, arrebentado, mas eu preciso controlar. Eu preciso aprender a agir racionalmente, não emocionalmente. Eu preciso lembrar quem eu sou. E eu me lembro disso diariamente e agradeço a Deus. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu tenho irmãos e irmãs amados. Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. É isso que me coloca cada dia mais no caminho. É isso que me fortalece a cada dia mais. Deus resgatou Elias. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A má notícia de Jezabel foi apenas um pretexto de Deus para trabalhar na vida do Elias. Ele precisava ser levado para a oficina. Horebe foi a oficina que Deus trabalhou no coração de Elias. Ele precisava de uma revisão. Sabe por quê? Ele estava com a visão errada. Só eu! Não, não é só você não. Tem muita gente aí que ama a Deus, cara. Então Deus precisou trabalhar na vida do seu profeta. Ele precisa trabalhar na nossa vida também. Preste atenção. Ventos e tempestades que Deus manda
tem um propósito: provar a nossa fé. Mas quando Deus prova, Ele não prova para derrotar, Ele prova para aprovar. Tiago fala isso para nós. O fogo do seu coração precisa estar aceso. Você não pode deixar que o fogo apague. Jesus disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Preste bem atenção nisso. Ação e reação. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. É quando vem a má notícia, quando ela bate à nossa porta, é que os homens estão olhando para nós. Quero ver se o João é crente mesmo. Foi isso que Satanás propôs para Deus. Tudo está bem na vida de Jó, qualquer um adora o Senhor, mexe na vida dele, puxa o tapete de Jó para ver se ele não pragueja contra o Senhor. E Deus topou. Deus quis mostrar que Ele não nos compra, para que os homens possam ver as suas boas obras. Agora, boa obra não é ficar dando esmola, não é ficar dando sopa para os outros. Não estou dizendo que isso está errado, não. Hoje mesmo eu peguei umas moedinhas, dei para o camarada lá, mas não é isso, não. Isso não, o Titão é bom demais, Deus não é nada disso. Boas obras, dentro do contexto, é uma vida rendida e dedicada a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os limpos de coração. São essas obras que nós precisamos ter, para que os homens vejam que nós somos transformados pela graça de Deus. Aí sim, a sua luz vai brilhar. Aí as pessoas vão dizer: esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Brilhe a luz de vocês. Estou terminando. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Brilhar a luz no domingo é fácil, não é, Maria? É fácil demais. Mas o salmista está dizendo: olha, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o que vai acontecer? Não temerei perigo. Mas não é possível, ué. Mas por que Davi está dizendo que mesmo que ele andasse por um vale terrível, ele não ia ter medo? Aí está a razão. Tu estás comigo. A figura de Davi, ao olhar para Deus, é de um pastor que cuida das suas ovelhas, como ele era um pastor e cuidava das suas ovelhas. Então ele diz: tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. Você crê nisso? De fato, do fundo do coração, quando a notícia bate lá, você para e fala: opa, não vou temer, porque eu sei quem está comigo. Olha o que o profeta disse: para que a sua luz possa manter-se acesa. Nós cantamos isso hoje à noite. O profeta, ele orou a Deus, e Deus falou: olha, eu vou disciplinar esse povo, eu vou descer a taca. E o profeta sobe em oração a Deus e diz assim, ele descreve uma situação de caos. Observa os advérbios que ele está usando, de negação. E ele diz assim: olha, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. O que ele está dizendo? Ainda que a minha nação fique de ponta cabeça, eu acabe com tudo, ainda assim, o que ele vai fazer? Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Qual a razão? Por causa da declaração de fé dele. O Senhor soberano é a minha força. Eu não tenho força, mas o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o servo que fica pulando lá naqueles montes. Ele me habita e ele me habilita a andar em lugares altos. Essa semana eu levei o meu Chebinha para fazer um check-up. Pedi o Samuel para fazer uma cotação para mim. Talvez seja por isso que a gente nunca quer levar os nossos carros para arrumar. Revisão de 50 mil. Aí o Samuel cotou, ficava em 360 e alguma coisa lá. Eu falei: razoável, vamos lá. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim: ih, seu pneu já foi para o espaço. Com 40 mil já tinha ido. Eles queriam trocar com 40 mil. Eu falei: não, larga esse trem aí. Aí ele pegou, me mostrou e falou assim: olha,
Não dá mais, está careca. Se você cair numa blitz, você vai ser multado, porque o mínimo aqui é 1,6, parece lá, um negócio dele lá, e já estava abaixo. Tá bom, vai mexer no bolso, mas vai e troca o pneu. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Ô, Sebastião, desculpa estar te incomodando aí, mas seus amortecedores foi para o espaço também. Eu falei, esquece. Quanto vai ficar? Ele falou o valor, R$1.200. Eu falei, nem esquece. Ele falou, não, mas se o senhor não colocar o amortecedor, não tem como alinhar. Eu falei, não alinha, troca os pneus e deixa o pau. É isso que nós fazemos. Infelizmente a gente faz isso com a vida da gente também. Sabe qual foi a boa notícia? Um pouquinho depois ele ligou de mim. Ô Sebastião, é aqui da Toyota, mas desculpa incomodar o senhor, eu queria dar uma boa notícia. Eu falei, então dá pelo menos uma. Seu carro ainda está na garantia, então os amortecedores é pela garantia. Meu querido, nós não somos carros. E nem eu estou interessado em carros. Mas nós temos garantia. Nós temos garantia. Vamos ler comigo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembre-se disso quando a má notícia bater a sua porta. Vamos falar de novo? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Que Deus abençoe. Temos mais uma música de louvor?